Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. E a prosa hoje é sobre saúde mental. Para isso, eu estou recebendo aqui o neurocientista Fernando Brancati. Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marrocos, pelo Agradeço. convite. Eu gostaria que você falasse, Fernando, para o pessoal, sobre as adversidades dessa doença, porque ela pode ser hereditária e tanto pode se desenvolver com o tempo, né? Isso mesmo. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer. É um prazer para nós. Amigos. A saúde mental, existem várias vertentes, né, do que a gente chama de transtornos mentais comuns. Obviamente que depois da pandemia isso ficou muito mais evidente, não que não houvesse, né, a gente já vivia uma epidemia por trás da pandemia, mas obviamente que evidenciou, e o que a gente viveu na pandemia de reclusão, né, de solidão, de medo, tudo isso também acabou exacerbando um pouco, né, e as pessoas passaram a prestar mais atenção, mas ao mesmo tempo sentirem mais. Então, estão compreendidas como como transtornos mentais, a ansiedade, a depressão, a própria questão de outros tipos de transtornos, obsessivo-compulsivo, toque. Então, existem várias, vamos chamar de doenças, enfermidades, dentro de um processo de saúde mental. Sim. Né? Mas todas elas precisam de muita atenção e muito cuidado. Muito cuidado. Então, o que a gente sempre fala é para que tem dúvida, procura um profissional da área de saúde, porque é muito grave. Agora, Fernando, assim, quando é que essa doença se manifesta? Na infância, na adolescência? Onde é que a pessoa começa a notar, os pais começam a perceber esse transtorno? Então, é muito boa a sua pergunta, Marrocos, porque os transtornos mentais, eles começam a aparecer quando a nossa vida, quando o nosso cotidiano começa a ser alterado. Então, quando ele começa, porque assim, todos nós somos contrariados, né? Sim. Seja no trabalho, seja no casamento, seja no condomínio, seja na vida. Então, existe contrariedade. É verdade, né? O tempo todo. É o tempo todo. Só que quando há vamos chamar aquele pensamento obsessivo, né? Eu não sou aceito, né? Quando jovem, eu não tenho aquilo que eu quero, eu não consigo mais pensar, raciocinar. Quando isso começa a atrapalhar a sua rotina e quando pais, né, perceberem algum comportamento estranho, diferente, né, do jovem. Quando a gente está falando hoje, está falando também até de uso de drogas, né? Isso, exatamente. Outras substâncias, mesmo substâncias lícitas, todas elas são consideradas, né, o excesso de vícios. Interfere, né? Então, são considerados transtornos mentais também, né? Então, assim, quando você começa a perceber que a rotina daquela pessoa, seja criança ou mesmo você adulto, ela começa a alterar, ou alguns pensamentos mais obsessivos, do tipo, eu não consigo fazer isso, eu não presto para nada. Desviando do comportamento normal. Ali é a hora de prestar atenção e falar, opa, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Né? Vamos investigar. Assim como você está andando na rua e você tem uma tontura. Aí você fala, pô, isso aqui não é normal. Eu estou sem comer, tal. Você vai procurar um médico. No caso dessas dúvidas, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, tem serviço de saúde, mas é sempre importante estar atento, porque às vezes, como você falou, é hereditário, existe uma parte que é hereditária, mas existe uma parte cada vez maior que causada pelo meio. Pelo meio, exatamente. Então, isso. no caso, Fernando, um adolescente ou uma criança mesmo que esteja na escola, eu trabalhei 30 anos como professor, então eu conheço muito bem algumas mudanças em sala de aula. Então, quando ele começa a se comportar mal, talvez ele não esteja sendo aceito no meio e isso aí pode desencadear a doença? Exatamente isso. O que, principalmente essa questão da aceitação, a gente até fala, né, dentro de empresas, que não existe pessoa errada, existe pessoa no lugar errado. No lugar errado. E existem lugares que não são para você. Então, no caso, né, de uma criança, quando ela começa a sofrer bullying, como ela começa a sofrer mesmo que pequenas agressões de não aceitação, e ela começa a se sentir deslocada, isso começa dentro do cérebro dela, porque nós somos seres sociais. Nós queremos ser aceitos, nós precisamos ser aceitos. O homem evoluiu, né, a espécie humana evoluiu por questão de relacionamento. Né? Então, quando eu tenho alguma dificuldade de relacionamento,
eu passo a me sentir um estranho naquele ninho. E isso passa a me fazer pensar que eu não sou bom, que eu não pertenço àquele meio, que eu não sou aceito, que eu tenho problemas, né, que os problemas estão comigo, e às vezes não estão. Mas o meio passa a criar o problema para a pessoa. Exatamente. No caso, vamos supor, Fernando, o professor está na sala, aquele aluno é bom, de repente o rendimento dele cai. Aí o professor observa, é obrigação chamar os pais e comunicar. É atenção, né? Primeiro até conversar, tá tudo bem, né? Então, assim, sempre perguntar, porque às vezes não existe espaço de fala. Mas a criança também não se abre com o professor por não ter a intimidade do lar, né? Às vezes ela está com um problema em casa, é melhor ela se abrir com o professor ou com um colega. Isso. Né? Então, assim, sempre perguntar. Está bem, porque quando você pergunta, quando você nota, né, por mais que você note que tem algum problema e você fala, está tudo bem com você? Estou te sentindo um pouco estranho hoje. Você vai falar, é alguma coisa que eu comi, ou estou com problema. Assim, você sempre vai disfarçar. Mas já mostra um sentimento de empatia, né? Porque o que a gente vive, e uma das questões que a sociedade como um todo está cada vez mais maléfica, é justamente a falta de empatia. A falta de olhar e falar assim, bom dia, você está tudo bem? Está tudo bem com você? Mas perguntando, querendo saber se realmente está tudo bem. Então, às vezes, um professor, com um olhar, ele já sabe se aquela pessoa exatamente, tá, né? sabe que não está bem. Fala, você está bem? Você precisa conversar? Você quer conversar com alguém? Você quer conversar com um colega? Ou seja, abre o espaço do diálogo. Eu passei várias situações assim, que eu notava que aquela adolescente, principalmente as meninas, que elas são sempre mais, né, sensíveis, né? Você está bem hoje? Estou mais ou menos. Então, você já sabia que não tinha que... Porque é uma pessoa diferente. De repente, o comportamento reduziu a alegria, tem coisa errada. Tem coisa errada. E principalmente os jovens, né? Tem muita mudança hormonal. Exato. Né? As meninas têm muita questão hormonal. Exatamente. Né? As meninas amadurecem mais cedo. Mais rápido, do que os meninos. Então, às vezes, ela... Então, aí você começa a ver. Mas sempre que você, mesmo como professor, como colega, obviamente, como os pais, como parentes, sempre que você nota assim, tá tudo bem com você? Aquela pessoa fala assim, pensa, poxa, eu fui notado. Se preocupou comigo. Alguém se preocupou. Então... Por mais que ela esteja com problema, ela vai sentir ali, falar assim, pô, que legal, essa pessoa me notou. E pode ser que naquele momento ela fale não, mas daqui a um tempo ela pode vir te procurar. Se abrir porque viu que você deu aquele dia, uma abertura, bem, né? Então, aconteceu várias vezes comigo. Isso é fundamental. Os professores, né, que são vocacionais, né, que nasceram para ensinar, para cuidar das pessoas, ter esse olhar é muito importante. Sim. Fernando, agora me diga uma coisa, a saúde mental, esse tipo de comportamento, ao longo dos anos, ele pode provocar o Alzheimer? Existem estudos que, principalmente a solidão, né? Então, sim, a solidão é hoje um dos grandes causadores. Na verdade, o Alzheimer, né, o próprio Parkinson, existem algumas doenças, né, mentais que também são evolutivas, que também tem uma parte que é hereditária, mas essas mudanças abruptas, né, esse sistema de eu tinha uma família e hoje eu estou sozinho, a falta de continuidade, né, a falta de atividade física, a falta do mental. Meio, mesmo que o meio não seja aquela coisa produtiva, satisfatória, mas a falta do meio ela pode provocar isso. O meio sempre vai trazer coisas boas e coisas ruins, né? Aí é só uma questão de pesar. Mas quando a pessoa se afasta, primeiro que ela já tem um sentimento, essa solidão. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é você sofrer em estar só. Solitude é você aprender a viver só. Entendi. Tem gente que vive bem só. E assim, acho que é a principal dica, né, que a gente deixa para cada um dos nossos espectadores. Cada pessoa é uma pessoa. Em cada caixinha dessa daqui existe um pensamento, existe uma coisa que a gente passou. Então assim, se você tá sozinho, eu tô sozinho, nós não estamos bem. Você pode viver muito bem sozinho. Muito né? bem. Aliás, é uma prática hoje em dia comum, né? Eu tô bem só. Tô sozinho aqui, mas eu tô em paz. Mas eu tô em paz. E aí é que vem, você falou a palavra mais importante, chave, paz. Sempre eu pergunto assim, as pessoas estão bem, você está em paz com você? Você está em paz com os outros? Esse é o grande, a gente chama de preditivo, mas é o grande indicador de saúde mental hoje
Você está em paz? Você está brigando com a família por causa de política? Você está brigando com os amigos por causa de time? Você está brigando com a esposa por causa de dinheiro? Você está brigando com os colegas por causa de não sei o quê, de inveja? Se você não estiver em paz, provavelmente você não vai ter saúde mental. Não vai ter saúde mental. A minha enteada, Geisli, ela falou uma frase que eu coloquei até na minha rede social. Se custa a tua paz, então é caro demais. É caro demais. Eu adoro essa frase, não sei de quem é, mas agora eu vou atribuir a Geisli. É isso. Mas realmente... Eu achei assim fantástico, porque você... realmente... Olha, eu vivo tranquilo, em paz, eu faço as minhas coisas, tenho meus bichinhos, mas você está em paz, a sua mente. Não tem preço mesmo. Não, e assim, mentalmente, quando a gente está em paz, porque o que tira a nossa paz é o medo. Então, se eu tenho medo, eu não vou lá, porque é uma roda... Estou receioso, não sei o que... Pronto, eu já não estou em paz. Já não está em paz. E isso faz com que a minha cabeça comece a ver riscos, talvez onde não estejam, onde não existam. Só que esse preparo que a sua mente te faz, sempre para se proteger de um risco que às vezes não existe, ela começa a produzir cortisol, adrenalina, uma série de questões, hormônios do estresse, que acabam, ao longo do tempo, virando um estresse crônico, uma síndrome do burnout. Você não se livra mais disso. E você acaba piorando simplesmente porque você não está em paz. Então, assim, o primeiro é estar em paz. Você está em paz? É um bom sinal. Você não está em paz? Isso está custando a tua paz? Né? Alguma coisa? As avós falavam, né? Antes só do que mal acompanhado. E continua sendo uma verdade essa sabedoria ancestral das nossas avós. Né? Ô, Fernando, agora assim, como a pessoa trata isso? Porque, às vezes a doença, como você disse, se torna crônica, aí você não escapa mais dela. Mas como é que ele pode amenizar isso ao longo da passagem? Isso, essa é uma boa pergunta. Então, quando você sente que você está perdendo a sua paz, que você está perdendo a sua consciência, que você está reagindo de uma forma diferente do que você reagiria normal, ou muito, chorando muito, ou não dormindo, quando sai... Procura, primeiro, sempre ajuda médica, né? Uma ajuda psicológica. Hoje, CAPES, hoje tem, né, ajuda psicológica gratuita do governo. Ou alguém para conversar, alguém que você confie para conversar. Em alguns casos, é necessário entrar com medicação, porque lembrando sempre que o nosso cérebro, ele funciona como fisicoquímica. Sim. Então, às vezes, está faltando realmente alguma substância que o teu corpo não está mais produzindo, não tá produzindo. Né? E pode ser uma vitamina D, pode ser algumas questões que precisam ser regeneradas internamente, e aí o cálcio, o sódio, o potássio, eles acabam equilibrando. Então, é necessário um olhar clínico sempre para falar, não, tudo tem tratamento. Tem. Né? Tudo tem tratamento. Então, assim, dá para tratar. Você quebrou um pé, dá para lá, vai engessar, vai custar, mas está quebrado por dentro, tem tratamento. Conversa, ficar em paz, ter um bom acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, sempre existe cura, uma solução ou, no mínimo, um tratamento. Né? Entendi. E é sempre importante a gente prestar atenção. Não estou normal? Opa, o que eu posso fazer? Quem pode me ajudar? Porque se a gente não está normal fisicamente, procura um médico, porque quando a gente não está normal emocionalmente, a gente não procura um psicólogo. A gente precisa, né? A gente tem, né? Principalmente os homens mais antigos, tem sempre aquela barreira e tal. E não é vergonha pedir ajuda. Não. Né? Porque ela vai, como você falou, ela tende a piorar. A evoluir para pior, né? Para pior. E aí, cada vez mais, quanto mais tarde você encontra, né? Mais tarde você resolve. Mais tarde você resolve. Fernando, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, que as pessoas vão querer saber sobre esse assunto, né? E eu não sou capacitado para falar, mas você, por favor, deixe suas redes sociais. Não, eu tenho uma plataforma chamada Fairjob, FAIRJOB, @fairjob.br. Tanto no LinkedIn, que é uma rede profissional, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Fernando Brancati me acha por lá. Gente, eu conversei aqui com o neurocientista Fernando Brancati, e que vocês podem procurar esclarecimentos com ele nessas redes sociais que ele acaba de deixar. Fernando, muito obrigado. Eu que te agradeço, pela sua presença. Muito obrigado, aqui. Viu? Obrigado mesmo. Assim nós encerramos mais um programa Literatura e Prosa. Obrigado, um abraço e até a próxima.